Meu falecido marido tinha um filho que ele nunca me contou. Agora, minha filha quer conhecer o irmão dela. Minha vida virou de cabeça para baixo no mês passado quando fui informada da morte de meu marido em um acidente de trabalho. Isso, é claro, já seria difícil o suficiente de lidar, mas pouco antes do funeral, um jovem apareceu em minha casa, alegando ser filho do meu falecido marido. Meu marido nunca mencionou uma palavra sobre ele para mim. Ele afirmou não saber de minha existência ou das de minhas filhas há 12 e 8 anos, até ser informado da morte de meu marido e encontrar o obituário na versão online do jornal local. O jovem tinha 18 anos e deve ter nascido antes de eu conhecer meu marido. Ele também afirmou que sua própria mãe morreu há anos e nunca teve lembranças de estar em um relacionamento com meu marido. Portanto, a existência do menino não é prova de infidelidade por parte do meu marido. No entanto, ainda me sinto traída. Meu marido nunca mencionou uma palavra sobre ele para mim. Esse rapaz mora no Reino Unido, onde meu marido às vezes trabalhava. Eu moro nos Estados Unidos. Ele viajava muito em sua profissão, e não posso deixar de me perguntar quantos outros filhos secretos ele teve? Quantas vezes meu marido visitou esse rapaz e nunca me contou sobre isso? O que mais ele não estava me contando? Este rapaz tinha fotos dele e meu marido em várias idades. Ele diz que foi criado em um internato e que meu marido visitava de vez em quando. Embora eu queira muito, não tenho motivo para duvidar de sua história. O rapaz pediu para ir ao funeral. Quero dizer não, mas sinto que não tenho o direito. Meus filhos me viram conversando com esse estranho e apareceram para perguntar o que estava acontecendo. Antes que eu pudesse impedi-lo, o rapaz se apresentou a eles como meio-irmão deles. Agora, não apenas tenho que descobrir como lidar com todas essas informações sozinha, mas também tenho que encontrar uma maneira de explicá-las às minhas filhas? Minha filha de 8 anos parece não entender completamente as implicações de seu pai manter esse tipo de segredo de todos nós, mas minha filha de 12 anos está claramente chateada, embora não queira falar sobre isso comigo. No funeral, o rapaz meio que ficou no canto, mas quando o almoço foi servido depois, ele se aproximou das minhas duas filhas e brincou de pega-pega com minha filha de 8 anos e alguns de seus amigos que se juntaram a eles. Não achei isso apropriado, e quando disse a ele, ele se desculpou e disse que fez isso para animar a garota e que as pessoas fizeram isso por ele quando sua mãe morreu para animá-lo. Algo em sua resposta me irritou, e tive a impressão de que ele estava tentando me manipular para sentir pena dele e usando minhas filhas para isso. Minha mãe e minha irmã vieram me ajudar depois que recebi a notícia sobre meu marido. Claro, conversei com elas sobre o que estava acontecendo, e elas ficaram chocadas. Minha mãe levantou a hipótese de que o rapaz poderia estar atrás de dinheiro. Todos os nossos ativos importantes estavam em nome dos dois, e eu sou a única beneficiária de sua apólice de seguro de vida. Mas eu não tinha certeza do que poderia acontecer se ele tentasse processar. Perguntei ao rapaz francamente se dinheiro era o que ele estava atrás, e ele disse, e não, eu não poderia pegar nenhum de seu dinheiro. Você tem filhos para cuidar. Senti que ele disse isso como se eu estivesse oferecendo dinheiro e ele estivesse tentando mostrar o quão bom era ao recusar. Pareceu que ele esperava que eu lhe desse de qualquer maneira. Perguntei ao rapaz o que ele queria, e ele disse que queria conhecer minhas filhas porque elas são suas irmãs. Na minha opinião, elas podem ser suas irmãs, mas ele é um estranho para elas, independentemente da relação biológica. Aparentemente, no funeral, ele disse à minha filha de 8 anos que ia me pedir para levar minhas meninas ao aquário, e isso a fez criar expectativas antes mesmo de eu poder tomar uma decisão. Eu disse sim, mas apenas se minha mãe ou irmã fossem com elas, porque eu não deixaria minhas filhas irem com um homem estranho, não importa o que. Na semana seguinte, ele também levou minhas filhas ao parque, à sorveteria e ao lago, com minha irmã como acompanhante todas as vezes. Concordo com isso, e foi útil porque me deu a chance de desabar e chorar com minha mãe sem as meninas por perto. Quando ele foi embora e minha filha de 8 anos o abraçou e disse para ele não ir, ele disse, prometo que vou voltar a visitar. Eu intervim e disse, e não, acho que seria melhor se você não voltasse aqui. Ele pareceu magoado, e minha filha de 8 anos chorou, mas eu estava cansada de lhe fazer promessas sem obter aprovação. Ela acha que é um mistério legal como em um programa de TV que ela tem um irmão secreto, e não percebe o quanto é perturbador que seu pai tenha escondido sua existência. Minha irmã me perguntou depois por que eu disse a ele para não voltar, e eu disse que acho que toda essa situação é estranha. Eu não conheço esse rapaz nem suas verdadeiras intenções, ele poderia ser algum tipo de estranho tentando ficar sozinho com minhas filhas. Minha irmã diz que julguei sem conhecê-lo e que ele parece ser um jovem muito doce, que cresceu em grande parte sem uma família, e que poderia estar com ciúmes de que minhas filhas recebessem toda a atenção de seu pai, mas em vez disso,
ele queria se conectar com elas. Minha opinião é que, mesmo que essas sejam as intenções dele e ele seja totalmente inocente, eu ainda não o quero em minha casa ou perto das minhas filhas. Para mim, ele é apenas a prova de que meu marido mentiu para mim durante anos, e isso me deixa doente só de olhar para ele. Minhas filhas também não precisam dessa drama, e até minha filha de 8 anos vai ficar traumatizada quando for grande o suficiente para perceber o quanto seu pai estava escondendo. Nem eu nem minhas filhas lhe devemos nada. Minha irmã diz que eu não tenho que querê-lo em minha vida, mas não tenho o direito de negar às meninas o irmão delas. Ela apontou que assistentes sociais fazem de tudo para evitar separar irmãos por causa do trauma. Eu disse que não é a mesma coisa porque minhas filhas só conheceram esse irmão por uma semana. Minha irmã disse que também é importante porque o irmão das minhas filhas é agora a única pessoa que elas conhecem da sua cultura. Meu marido era cerca de 1/8 havaiano, ou o resto branco e asiático, e, portanto, as meninas e o irmão são cerca de 1/16, o menino parece ser branco, e minhas filhas e eu somos negras. Mas esse menino foi criado no Reino Unido e ele não faz parte da cultura havaiana, e honestamente, acho que a cultura é algo natural e não algo para forçar por causa de sua genética. Minhas filhas não vivem no Havaí, vivem no Oregon, então essa é a cultura delas. Não é cultura negra ou cultura havaiana. Eu não me forço nem minhas filhas a participar da cultura africana apenas por causa de nossa genética. Eu pensei que minha filha de 8 anos superaria seu irmão e ela passou várias semanas sem perguntar sobre ele, mas ontem ela perguntou sobre ele novamente. Sinto-me mal por tê-los deixado ir juntos a qualquer lugar e criar um vínculo. Eu queria ter lidado com toda a situação de maneira diferente, e agora não sei como explicar a situação para meus filhos. Minha filha de 12 anos não perguntou sobre o irmão dela, mas ela tem estado extremamente fechada desde a morte de seu pai, e não sei como essa questão pode estar complicando o que ela está sentindo. Preciso de opiniões externas para saber o que fazer sobre isso. Edição: Bem, os comentários me alertando para como isso pode ser uma tentativa de golpe abriram meus olhos. Eu não queria apresentar esse estranho aos meus filhos, mas quando ele apareceu para dar essa notícia chocante, minhas crianças entraram e perguntaram o que estava acontecendo. Ele se apresentou antes que eu pensasse em como contar às minhas filhas. Ele perguntou se podia aparecer no funeral e senti que não podia dizer não a isso, mas depois usou isso como uma oportunidade com as minhas crianças. Ele ofereceu a elas pelas minhas costas levá-las a algum lugar, então senti que seria vilã se dissesse não. Isso me deixou desconfortável, mas eu ignorei. Eu estava em um estado vulnerável, sem pensar claramente, e ele se aproveitou disso. Eu deveria ter confiado nos meus instintos desde o início. A ideia de que pode haver golpistas que se aproveitam de famílias enlutadas é simplesmente horrível, e eu não tinha ideia de algo assim. Entrei em contato com um advogado para descobrir como estabelecer-se a verdade na história dele e quais são minhas obrigações legais com o menino. Também vou ter uma longa conversa com minha irmã para ver se durante os passeios deles ele fez algum tipo de intromissão que possa ter levado a ele descobrir informações sobre minha família que ele possa usar de alguma forma. Já estou em processo de terapia para mim e para minhas crianças. Edição 2: As pessoas têm dito muitas coisas desagradáveis sobre mim, e acho que não vou conseguir obter mais informações produtivas sobre isso, então este será meu último post sobre este tópico. Considerei tirar o post, mas decidi deixá-lo para que as pessoas possam estar cientes de que os golpistas operam assim. Que eles podem ser tão bons no que fazem que até centenas de estranhos de terceiros vão apoiar o golpista. Olhando para trás, não posso acreditar que não vi e não posso acreditar que deixei uma pessoa assim entrar na minha casa ou até mesmo falar com minhas crianças. Aparentemente, o objetivo não era pedir dinheiro imediatamente, era se aproximar de mim e das minhas crianças e me pedir dinheiro depois por uma emergência falsa. Outros comentaristas elaboraram como isso funciona. Se minha filha perguntar sobre seu irmão novamente, vou ter que dizer a ela que foi enganada. Não quero fazer isso com ela a menos que tenha certeza absoluta. Então, provavelmente vou pedir ao menino um teste de DNA, certidão de nascimento, etc. No entanto, não farei isso até ter a chance de falar com um advogado. Meu filho do marido, eu não estava tentando diminuí-lo chamando-o de garoto, estava evitando usar nomes, estava dizendo a verdade. O nome do meu marido não estava no seu certificado de nascimento, mas o teste de DNA mostrou que ele estava relacionado aos meus filhos. Ele também tinha mais fotos, cartões e mensagens de voz, toneladas de evidências para provar que meu marido manteve contato regular com ele. Aparentemente, os avós do filho eram seus tutores legais. Meu marido ocasionalmente lhes dava dinheiro como apoio à criança por debaixo dos panos. Eu notei que, às vezes, meu marido fazia grandes saques quando ia para o exterior.
Ele disse que era porque as lojas lá não aceitavam seu cartão. Eu queria acreditar que era uma fraude porque achei que fazia mais sentido do que meu marido ter mentido. Conversar um pouco mais com o filho do meu marido revelou que ele também estava mentindo para ele. Aparentemente, ele disse a ele que era um vaqueiro e jogador de futebol profissional. Depois, quando o filho pesquisou no Google, ele mudou para dizer que era um gangster que havia cumprido pena de prisão. Não é preciso dizer que nada disso é remotamente verdade. Não consigo entender o que o levaria a se comportar dessa maneira. Mentindo para mim, mentindo para seu filho, não criando seu filho. Estou questionando tudo o que meu marido já me disse e me perguntando se eu tivesse morrido, ele também teria abandonado nossos filhos? Sinto muito por aquele garoto. Estou em terapia e trabalhando em maneiras de lidar e perdoar meu marido por minha própria paz de espírito. Ela me ajudou a entender por que reagi ao filho do meu marido da maneira como fiz. Eu pensei que ele estava me manipulando e aos meus filhos, mas o que realmente senti foi que ele queria algo de mim e dos meus filhos. Senti que eu e minhas filhas não estávamos em condições de dar nada emocional ou financeiramente, então me afastei dele. Mas isso não significa que ele seja uma ameaça. Minhas filhas também foram para a terapia, a de 12 anos tem sessões semanais. No entanto, minha filha de 8 anos odiou, então a retirei por enquanto. Muitas pessoas compartilharam suas próprias histórias de separação de parentes biológicos e o efeito que isso teve sobre elas. Eu não entendo porque os genes não significam muito para mim, no entanto, não preciso entender para respeitar isso. Pessoalmente, não sinto que estou em posição de ter qualquer tipo de relacionamento com o filho do meu marido e não acredito que ele queira um comigo. Ele agora parece assustado comigo, o que me faz sentir mal. Eu não estava tentando machucá-lo ou assustá-lo, mas vou permitir que ele visite algum dia se minhas filhas quiserem vê-lo. Minha irmã concordou em continuar supervisionando. Quanto ao dinheiro, o advogado me aconselhou que não há muitos ativos aos quais o filho tem direito porque estavam em nome tanto meu quanto do meu marido, exceto por algumas contas de investimento que estavam apenas em nome do meu marido, felizmente, não onde a maioria das nossas economias está. Eu sei que as pessoas acham que sou uma bruxa má por me preocupar com dinheiro, mas eu preciso dele para alimentar, vestir e educar meus próprios filhos. Não sabia que meu marido tinha um filho até me tornar viúva. Seu filho tem 18 anos e mora no Reino Unido, onde meu marido o visitava regularmente sem me contar. Meu marido aparentemente manteve nossa família, eu e minhas duas filhas, 13 e 8 anos, em segredo de seu filho também. O filho descobriu sobre nós depois que meu marido morreu e apareceu à minha porta para se apresentar. Não lidei bem com isso na época. Estava confusa e despreparada para processar qualquer coisa, muito menos o fato de que meu marido havia escondido um segredo de tal magnitude de mim. Deixei-o se aproximar das minhas filhas, mas quando ele disse que voltaria para visitar, reagi negativamente e disse a ele para não voltar. Depois de conversar com minha mãe e minha irmã, percebi que não tinha o direito de impedir minhas filhas de terem um relacionamento com seu irmão, se elas o desejassem. Entrei em contato com o rapaz para confirmar sua história e decidir um horário para visitá-lo. Estava programado para o mês que vem. Minha irmã estava supostamente programada para vir ajudar a supervisionar toda a interação entre meus filhos e seu irmão, porque não estou mentalmente preparada para estar perto dele e não tenho certeza se algum dia estarei. Embora saiba que meus sentimentos são irracionais, honestamente não quero ter nada a ver com esse rapaz. Sei que o comportamento do meu marido não é culpa dele e que ele também é uma vítima, mas mesmo olhando para o rosto dele é um lembrete de que meu marido mentiu para mim durante todo o nosso relacionamento. Se eu soubesse que ele tinha um filho, talvez tivesse escolhido uma vida diferente. Engravidei na faculdade da minha filha mais velha. Ele era mais velho, tinha um emprego estável e podia cuidar de mim e do meu filho. Ele fez todas essas promessas, cuidaria de mim, cuidaria do nosso bebê, me ajudaria a terminar a faculdade, seria o bom pai que ele nunca teve. E ele já tinha um filho que não estava criando. Deus! Se eu soubesse disso, talvez tivesse feito um aborto e partido. Me apaixonei por ele quando ele disse essas coisas e agora sinto que a pessoa por quem me apaixonei nem mesmo existia. Não sei se ele alguma vez me amou ou aos nossos filhos. Não sei se ele estava brincando conosco, ou nos usando para construir uma imagem. Não sei se ele foi fiel a mim em todas aquelas viagens ao exterior. Não posso mais confiar em nada que ele me disse. Nada disso é culpa de seu filho. Ele é inocente. Eu sei disso. Mas até lembrar da existência dele traz tantos sentimentos que não consigo lidar. Por isso, minha irmã disse que ajudaria a supervisionar. Ela foi a chaperone quando o filho do meu marido estava conhecendo meus filhos eventualmente. Ela disse que estaria disposta a fazer isso novamente.
Escolhemos um horário e ela disse que estaria lá. Hoje, ela me diz que não pode fazer isso. Seu trabalho está com falta de pessoal e ela não pode tirar folga do trabalho. Minha mãe também não pode fazer isso, ela tem uma cirurgia marcada e não poderá viajar, meu pai também precisará ficar em casa para cuidar dela. Não vou deixar meus filhos sozinhos com seu irmão, ou como minha irmã sugeriu, já que ele ainda é um estranho para mim e para eles. Pode haver 99% de chance de que ele tenha intenções puras, mas essa 1% de chance não é algo que estou disposta a arriscar? Existem todo tipo de histórias por aí sobre crianças sendo abusadas por membros confiáveis da família. Então, minhas únicas opções são cancelar a visita, a que meus filhos, especialmente minha filha de 8 anos, estão esperando com ansiedade, e não quero tirar uma das poucas coisas que eles conseguiram se sentir felizes desde a morte do meu marido, ou ser a chaperone eu mesma. Isso também significa que vou precisar tirar folga do trabalho, eu posso me organizar, mas não é o ideal. Só acho que não consigo fazer isso. Não escolhi ser madrasta. Tenho certeza de que o rapaz realmente não me quer como madrasta. Aparentemente, o assustei quando disse a ele para não voltar e quando conversamos no Zoom desde então, ele agiu nervoso e arisco, como se tivesse medo de que eu fosse bater nele ou algo assim. Sinto muito por isso, não era a minha intenção. Não acho que consigo fazer isso. Sinto que o encontro é um desastre esperando para acontecer. Como se fosse apenas uma questão de tempo antes de perder a paciência e estragar o encontro que meus filhos estavam esperando. Só tenho esse sentimento de pavor. Não sei se alguém pode ajudar. Talvez seja um tiro no escuro. Tenho terapia na quinta-feira e espero que me ajude a resolver as coisas. Só sinto que não consigo fazer isso. É humilhante até mesmo compartilhar esse problema com alguém, e mesmo que eu tente falar sobre as coisas com uma das poucas pessoas em quem confio, sempre dizem para pensar nos meus filhos, pensar no filho do meu marido, me colocar no lugar deles. As pessoas até mostram mais simpatia pelo meu marido do que por mim, e talvez tenha sido um mecanismo de enfrentamento para o trauma de sua infância. Talvez ele tivesse uma boa razão. Estou simplesmente esgotada por colocar sempre os outros em primeiro lugar e tentar desempenhar o papel de ambos os pais para os meus filhos neste momento. Sinto que é só questão de tempo até que eu perca a paciência e a corda fique ainda mais fina. Edição, obrigada pelas palavras gentis e conselhos. Quando postei, fiquei muito abalada e à beira de um colapso mental. Depois de ter tempo para refletir, sinto que as coisas vão dar certo. Vou investigar algumas de suas sugestões, como serviços profissionais de babá e acompanhamento para acompanhá-los. Minha irmã também disse que pode conseguir trabalhar remotamente durante essas semanas e supervisionar enquanto as crianças saem para o quarto de hotel dele, McDonald's, biblioteca ou outro lugar enquanto ela trabalha e fica de olho neles. Não é o ideal porque significa que eles teriam que cancelar algumas atividades planejadas. Cancelar ou adiar a viagem seria o último recurso. Não tomarei decisões precipitadas. Vou tirar alguns dias para pensar nas coisas, conversar com meu terapeuta na quinta-feira e ter uma resposta definitiva até segunda-feira. Pode não ser impossível para mim supervisionar. A princípio, entrei em pânico porque não achava que precisaria e me senti despreparada, mas posso conseguir me preparar psicologicamente para isso com o tempo. Já passei por provações piores do que esta. Às vezes, só preciso me lembrar de que sou mais forte do que sinto. Antes, publiquei sobre como o filho do meu falecido marido, a que eu nem sabia que existia até depois da morte do meu marido, estava vindo visitar minhas filhas, e minha irmã, que concordou em ser acompanhante, desistiu, me deixando encarregada. Não acho que vou mais postar nesta comunidade, pois realmente não me considero uma madrasta, mas recebi palavras gentis de pessoas aqui anteriormente. Só queria agradecer a todos por serem gentis comigo e me apresentarem soluções quando eu estava sobrecarregada e em pânico. E deixar todos vocês saberem como foi a visita. Ele ficou cerca de 1,5 semanas. Antes de vir, conversamos algumas vezes comigo, ele e seus avós. Eu disse a ele que minha irmã não poderia supervisionar e fui sincera sobre o quanto estava apreensiva em ser a responsável. Acredito que ele também não estava entusiasmado comigo como supervisora. Ele conhecia e se sentia confortável com minha irmã, não comigo. Portanto, o sentimento era mútuo. Mas decidimos prosseguir com a visita de qualquer maneira. Fizemos algumas mudanças no que haviam planejado quando minha irmã ia supervisionar, mas não muitas. Também discutimos planos de contingência caso algo desse errado e um de nós precisasse de espaço. Só de saber que eu teria uma saída se precisasse, foi um grande alívio e ajudou muito.
No geral, as coisas correram relativamente bem, ele e eu fomos educados, fiquei desconfortável, mas não ao ponto de não conseguir lidar. Ele e minhas filhas se deram bem. Com exceção de um incidente, quando minhas filhas brigaram entre si, e ele tentou intervir, o que as deixou chateadas. Mas foi rapidamente resolvido depois que cada uma teve seu tempo para pensar sobre isso. Devo dizer que ele se deu muito bem com minhas filhas, especialmente minha filha de 8 anos, que tem passado por um momento muito difícil ultimamente, mesmo antes da morte do pai. Ela tem enfrentado muitos problemas na escola e tentado encontrar o tratamento certo para múltiplos diagnósticos, tem agido de forma difícil e tem sido facilmente frustrante para muitos adultos em sua vida, incluindo eu, admito. Eu a amo e faço o meu melhor, mas ela é difícil às vezes. Mas com o irmão dela, é como se fossem almas gêmeas ou algo assim. Ele foi um verdadeiro guerreiro atuando em cenas do filme Encanto com ela repetidas vezes. Eu percebo que provavelmente é muito bom para ela ter um adulto em sua vida que não quer nada dela além de passar tempo com ela. Antes do menino partir, dei a ele um cartão de agradecimento expressando isso a ele e que realmente espero que ele escolha continuar envolvido. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.